Tudo bem, Érica? Tudo bom, Wagner? Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Imagina, o prazer é meu. Érica, você tem uma história muito bonita de superação e de encontro com a maternidade, inclusive, né? E a gente vai conhecer tudo aqui. Primeiro o seguinte, você hoje tem duas filhas, a Luana que tem 5 anos e a Mariana que tem 3 anos. Quando você teve a Luana, 24 horas após o parto, ela começou a ter convulsões e ela passou 30 dias numa UTI. Isso. Bom, veio a notícia então de que ela havia tido paralisia cerebral, que ela tinha paralisia cerebral, porque faltou um oxigênio na hora do parto. Como é que é para uma mãe de primeira viagem já receber uma notícia como essa? Ah, é difícil. Foi muito difícil. Primeiro assim, eu não sabia o que era. O que era paralisia cerebral? Na verdade, eles me falaram outro nome, que não era paralisia, é um nome técnico. Daí eu fui para casa e fui no Google. Aí cheguei lá, eu vi e falei, nossa, daí, né? Aí meu mundo acabou. Eu achei que minha filha ia ficar deitada numa cama, vegetando. Porque quando a palavra paralisia cerebral parece que o cérebro parado, né? E não é nada disso. Aí aos poucos... Você foi entendendo. Mas eu imagino, assim, você passou 9 meses. Sim. Antes desses 9 meses, você devia ter sonhado com a maternidade, sonhado com a Luana, ter feito sonhos, né? Idealizado coisas que você gostaria que ela realizasse, que depois acabaram sendo muito diferentes por conta, inclusive, da paralisia cerebral. Como é que se trabalha isso? Porque você tem que trabalhar não só o cuidado com a criança, mas também a sua própria aceitação dessa situação, não é? Hoje, assim, mais seguro, eu falo que o pulo do gato é a aceitação, mas até a gente chegar nisso demora muito. Demora? Eu vivi um luto praticamente. A minha filha, que eu idealizei, que eu achava que ia falar mamãe, papai com tantos anos, que ia engatinhar com tanto, que ia andar com tanto, isso não existiu. Foi difícil, assim, no começo eu saía com a Luana, a gente conversava com as mães, a minha, sei lá, engatinhou, e eu sempre quietinha. Então isso foi muito difícil. Mas a gente ganha uma força, a gente sabe que tem que lutar, e aí a gente vai, assim, aos trancos e barrancos eu sofri muito, entrei em depressão, foi todo um processo. Agora, quanto tempo durou esse período que você aqui chamou de luto? Eu acho que uns 2 anos. 2 anos. É um processo longo, assim, doloroso, mas eu acho que era mais dentro de mim, porque eu olhava para a Luana e não via a filha que eu sonhava. Mas depois que cai a ficha, que você fala, não, é como comprar uma passagem para ir para um lugar e chegar em outro. Chega em outro destino. Só que aí você chega no outro destino e vê que o outro destino também é tão bonito quanto... Claro. Então, aí quando eu descobri que também era bonito, aí eu fui relaxando. Agora, Érica, também, esse processo eu imagino que tenha sido muito complicado, também porque o diagnóstico médico era muito difícil, né? Eles diziam que ela não ia conseguir andar, não ia conseguir falar, que ela não ia conseguir várias coisas, que ela teria uma série de dificuldades. Sim. Você começou a correr atrás de tentar descobrir como poderia ter um tratamento diferente, como você poderia fazer as coisas diferentes, e você descobriu que no Chile poderia se ter uma forma dela ter um tratamento diferenciado. E aí você partiu para cima para conseguir essa aventura de ir até o Chile e conseguir tratar a sua filha melhor. Sim. Então, através de muita pesquisa, eu descobri que no Chile tinha um tratamento específico para marcha, para a criança andar. E aí eu fui buscar, era muito caro, mas eu tinha visto muitas histórias de sucesso e aí eu resolvi fazer uma rifa de uma TV, uma campanha entre meus amigos para arrecadar dinheiro para eu poder levar a Luana para o Chile. E deu certo. Super certo. Ó, vocês ficaram 15 dias em tratamento intensivo lá no Chile, né? E 6 meses após o tratamento, a Luana começou a andar. Foi. Você, nesse momento da pesquisa, você já tinha saído desse período de depressão e de luto que você estava vivendo? Olha, eu já estava bem melhor. Mas ainda estava difícil. Ainda tinha um medinho das coisas não acontecerem, porque a primeira coisa que a gente
que a gente fica muito ansiosa é para a criança andar. Sim. Então, no Chile, era a minha última Esperança. E aí, eu voltei. E quando você viu ela começando a dar os primeiros passos, me conta, como é que você sentiu quando você viu ela trocando passos ali? Então, na verdade, ela deu uns primeiros passinhos na escola. E a professora me mandou um vídeo, eu estava trabalhando, e aí eu recebi um vídeo da professora dela no parquinho com as outras crianças. Meu pai, você se desmontou. Nossa, eu queria ir embora na hora para ir para a escola. Uhum. E aí, a hora que eu cheguei na escola, todo mundo em volta da minha filha, feliz, as professoras chorando, e foi maravilhoso. E aí juntou mais uma ali chorando também, a mãe. Foi lindo. Nesse período no Chile, você percebeu que lá os parques eles eram todos adaptados, né? Então as crianças que têm algum tipo de deficiência, elas podem brincar, podem transitar pelo parque normalmente. Exatamente. Bom, aí você descobriu que em Curitiba, né, tem o primeiro parquinho adaptado aqui do Brasil. Uhum. Você foi conversar com os idealizadores para poder ter ideia, incentivos para poder trazer essa possibilidade para a região onde você mora, em São Paulo. Exatamente. Então eu fui até Curitiba, conheci esse projeto, fui até Curitiba, vi como tudo acontecia e aí eu trouxe para São José, que é onde eu moro, São José dos Campos. A gente juntou um grupo de mães e fomos até a prefeitura, porque era uma coisa muito simples. Uhum. Né? E aí aqui no Brasil é muito difícil isso. A gente não tem olhar, na verdade, porque o que precisa não é uma verba alta, não é nada disso, é só um olhar diferente. Você acha que é um olhar do nosso poder público, dos nossos governantes? É um olhar da sociedade de um modo geral? O que precisaria mudar? Quem é que tem que mudar esse olhar? Então, o poder público, mas a gente como mãe de uma criança especial, a gente tem que sair e levar as crianças para brincar. Não adianta ter o parque, não adianta ter acessibilidade se a gente não sair na rua. E isso é uma coisa que acontece muito. A gente tem porque o preconceito é muito grande. Então, a gente está nessa luta, assim. Ao sair na rua, os pais sabem, e até as crianças maiores, né, e que conseguem ter um entendimento, eles sabem que eles vão ter que enfrentar esse preconceito, esse olhar como sendo diferente. Exatamente. Então, tem os dois lados. O governo tem que fazer o parque e a gente tem que sair de casa para participar da sociedade. Bom, e aí então surge o projeto Viva a Inclusão, que tem esse objetivo, né? Como eu disse no começo aqui te apresentando, deixar com que essas crianças tenham possibilidades de locais de lazer. Agora, o que acabou sendo também uma realidade dentro do projeto Viva a Inclusão é que não só as crianças têm esse espaço de lazer, como é uma oportunidade dos pais se encontrarem, dividirem experiências, compartilharem aprendizados uns com os outros. Exatamente. A gente fica mais à vontade quando a gente está em grupo, né? Claro. Nosso filho dá um grito, dá uma coisa diferente, a gente fica mais tranquilo, porque sabe que as pessoas estão ali, estão entendendo. Então, isso fortalece e aí a gente tem mais coragem de sair para levar nossos filhos para brincar na rua mesmo. E é tão legal porque isso começou na sua casa, né? Num café da manhã, você juntou lá só 120 mães e crianças, uma coisa pouca. Então, hoje a gente está com 120 mães. Uhum. Já tem 1 ano só de projeto. E aí, mas no começo foi um pouquinho menos. Mas aí vocês foram angariando essas mães. O seu objetivo sempre foi ajudar, eu acredito que em primeiro lugar a tua filha, mas depois ajudar outras crianças que passavam pela mesma situação. Mas eu acho que no desenvolvimento dela e na oportunidade dessas outras crianças terem o merecido lazer, você acabou encontrando ajuda para você mesma, não foi? Foi porque o projeto me trouxe, além da amizade, tudo que a gente tem, eu vejo que assim, eu vivo num processo assim, eu deixo de trabalhar para ficar com a Luana, e aí eu vou ficar só em casa cuidando da Luana, e hoje o projeto me dá uma outra possibilidade. Que se um dia eu pensar... Claro. Desculpe. Se um dia eu parar de trabalhar, eu tenho o projeto, eu tenho as mães e isso vai me ocupar. E é tão importante isso que eu ia dizer, porque a gente ainda muito pouco, mas a gente ouve falar da inclusão com síndrome, das crianças com síndrome de Down, a gente fala alguma coisa sobre a inclusão, a acessibilidade para cadeirantes. Mas a paralisia cerebral não é só você que era mãe de primeira viagem e não sabia muito o que significa isso.
a gente tem muita dificuldade de entendimento e de falar sobre esse assunto, né? Exatamente. Então, a paralisia cerebral, todo mundo tem a palavra paralisia, parece que a pessoa está parada e não vai mais aprender e não vai conseguir fazer nada. Uhum. E, na verdade, não é isso. Então, com o tempo, com o projeto, a gente trouxe para mostrar isso também, que as nossas crianças, mesmo tendo paralisia cerebral, elas conseguem fazer várias coisas. E hoje a gente fala muito do autista, do síndrome de Down, mas a gente precisa desse olhar diferente também para as crianças com paralisia. Ô, Érica, no começo da entrevista eu comentei, né, que você tem duas filhas. Então a gente está falando aqui o tempo todo, na verdade, da Luana, que hoje tem 5 anos, e tem a Mariana, de 3 anos. A Mariana foi, na verdade, um presente para a Luana, né? Uma irmã mais nova que também pode ajudar, que pode fazer com que ela se desenvolva. Essa convivência é muito positiva? Sim, muito. Depois que a Mariana nasceu, a Luana evoluiu muito. É mesmo? Muito. É engraçado como ela tenta copiar a Mariana em tudo. E aí teve os dois lados. A Luana melhorou muito, mas também acho que a Mariana teve uma mãe muito melhor do que teria se fosse só a Mariana, por exemplo. Então a Luana me deixou uma mãe muito melhor para a Mariana e a Mariana é o exemplo para a Luana. Então a gente fechou. Fechou o time ali. Que Deu legal. E agora o pai está lá cuidando das duas, enquanto você está aqui dando a entrevista. Exatamente. Como é o nome dele? Cristiano. Cristiano. Um abraço aí pro Cristiano, viu? Que está cuidando das duas meninas aí em casa. Olha, Érica, eu queria agradecer muito a sua presença. Queria mais uma vez parabenizar, porque você, usando a expressão que você colocou aqui, você saiu de casa. Né? Você abriu as portas da sua casa, não ficou com medo de olhares, de preconceitos, e você levou a sua filha para ter uma oportunidade e carregou junto um monte de famílias. Então, parabéns pelo projeto Viva a Inclusão e que vocês possam conseguir realizar muitos outros projetos ajudando tantas outras crianças. Muito obrigado, um grande prazer ter te conhecido. Obrigada a você, Wagner. Eu posso deixar a página do Claro, Face? por Quem favor. quiser conhecer um pouquinho mais do projeto, a gente tem uma página no Facebook que é Viva a Inclusão. E aí lá tem todos os eventos que a gente faz. É no Facebook? Lá no Facebook. Então, olha, facebook.com/Viva a Inclusão. Você pode seguir a página aí, pode ficar sempre atento a todos os eventos, todos os assuntos que o projeto vir a desenvolver. Muito obrigado, Érica. Obrigada a você, Wagner.